Então, para finalizar essa parte do diagrama de momento fletor e de esforço cortante, mais uns exemplozinhos agora combinando a utilização de cargas ou modificando elas de lugar. Tá, então, para esse primeiro exemplo aqui nós temos um vão de 12 metros com a carga de 600 kN aplicada a 5 metros do ponto A. Então, o primeiro passo que a gente vai fazer é encontrar as reações. Fazendo somatório dos momentos em A, nós vamos ter aí 600 da carga vezes 5 metros, vão até N, vai girar no sentido horário, então negativo, enquanto que B de Y, que está 5 mais 7 metros, ou seja, 12 metros, vai estar girando no sentido horário, então sentido positivo. Quando a gente faz aqui a reação, as reações, nós vamos ter que B de Y igual a 250 kN, A de Y igual a 350 kN. Se A de Y é 350 kN, eu for fazer o diagrama aqui, eu vou ter que meu ponto máximo, ou seja, o ponto onde a carga está sendo aplicada, será de 5 vezes a reação de A, 350, que dá 1750. Tá? Como essa força de A empurra a minha barra para cima, ela traciona embaixo. E o meu diagrama vai ser para baixo. Para o efeito do cortante, como a gente viu, nós temos a reação em A igual a 350. Faz o meu gráfico dar uma subidinha aqui. Depois nós não temos nenhuma carga aplicada até que chega aos 5 metros. Então eu tinha 350 aqui. Essa minha reta vertical aqui tem valor igual a 600, que é a carga. E daqui eu só vou ter nova carga no apoio, que é 250, que vai zerar a minha estrutura, completando aí o diagrama. Então esse exemplo aqui é simples, fácil, tranquilo de fazer. Outro exemplo. Nós temos uma carga uniformemente distribuída ocorrendo apenas próximo do apoio B. Um vão de 3 metros, nos quais o metro final tem essa carga. Mesma coisa, vamos encontrar as reações de apoio. Então, o momento em A vai ser 1,5 da carga, vezes 1 metro, que é a extensão, né? Por quantos metros esse carregamento se estende, então é 1 metro só. E ele está aplicado a 2,5 metros de A. Por que 2,5 metros? Porque é 2 metros daqui, mais a metade do ponto de aplicação da carga. Então, a metade de 1 é meio. Então, 2 daqui mais meio daqui, 2,5. Então, e como a carga está aplicada nesse ponto aqui, mais ou menos, para baixo, faria a minha barra girar no sentido horário, que é negativo. Então, é menos 1,5 vezes 1 vezes 2,5. E do outro lado nós temos aí que a reação em B está a 3 metros de A. Portanto, 3BY. Feito isso, a gente vai encontrar aí que o valor da reação de B de Y é igual a 1,25 kN. E a reação A de Y é igual a 0,25 kN. Agora que eu tenho as reações, eu posso fazer o diagrama aqui tranquilamente. Se eu tenho 0,25 em A, ele vai aplicar isso aqui e vai ter 2 metros vezes 0,25. Então 2 vezes 0,25 dá 0,50. Nesse lado aqui eu não tenho carga nenhuma além da reação. Então é uma reta inclinada. Enquanto que desse outro lado eu tenho uma parábola, que é formado pelo carregamento uniformemente distribuído. Então aí eu vou ter o efeito aqui do carregamento distribuído, que eu posso simplesmente traçar a reta e observar que existe uma corda aqui entre a reta de referência e a parábola que eu de fato tenho. Então esse meu gráfico aqui ficaria assim. O ponto de máximo seria esse 0,5, da mesma forma, 0,5 kN. Tá? Para o diagrama de esforço cortante, nós temos a reação de A, 0,25,
que se mantém até o ponto de aplicação, até o início do ponto de aplicação da carga. Então, no caso, essa carga ela vai fazer a minha estrutura aos poucos e meu diagrama, no caso, aos poucos e chegando até o valor de 1,25, que é o apoio de B. Então, essa reta inclinada aqui é em virtude do carregamento uniformemente distribuído. Então, carregamento da reação aqui, carregamento uniformemente distribuído aqui. Okay. E nesse ponto aqui, onde existe uma transição no zero, seria o ponto de meu momento, seria máximo. Tá? Aqui eu não fiz em escala o diagrama de momento fletor. Se eu tivesse feito esse ponto aqui, seria o ponto de momento máximo. Para o último exemplo, nós combinamos aí uniformemente distribuído, uma carga pontual e o momento agindo ao mesmo tempo, como se fosse unificando os exemplos anteriores. Então, da mesma forma, a gente tem que encontrar as reações, tá? Agora com o efeito das três cargas. Então, eu tenho o momento em A igual a menos 10 vezes 2,6. Então, é referente a essa carga pontual aqui, tá? Depois nós temos menos 10 vezes 5,2, que é o vão todo, vezes 2,6, é a parcela da carga uniformemente distribuída. E não podemos esquecer do menos 4, que é o momento que está acontecendo no meio do vão. Além disso, nós temos a carga, o momento causado pela reação B de Y, que está a 5,2 metros de A. Resolvendo isso, nós temos que B de Y igual a 31,77 kN e A de Y igual a 30,23. Então, para a gente traçar o diagrama do momento fletor, a gente vai observar o momento no meio do vão. Tá? Quando a gente olha para a esquerda, nós vamos ter a reação de A, que é 30,23, vezes a distância até o meio do vão, que é 2,6. No sentido, a reação está para cima, então ela vai no sentido negativo, né, sentido horário, enquanto que a carga uniformemente distribuída de 10 kN até a metade do vão tá travando, ela vai ser de 10 vezes 2,6, que é a metade do vão, vezes 1,3, que é a metade desse vão onde passa o centro de gravidade. Tá? Feito isso, nós vamos ter que o somatório dos momentos no meio do vão, olhando para a esquerda, é igual a 44,80 kN. Tá? A nossa conta aqui deu negativa, mas como eu disse em aula, a gente tem que observar qual é as fibras que estão sendo tracionadas para poder fazer esse gráfico. Então a gente pode tratar isso aqui como sendo um módulo. 44,80 é o valor, mas a gente vai tracionar as fibras de baixo, que por convenção é positivo. Tá? Então 44,80 é o valor do momento que eu tenho nesse ponto aqui, ó. Determina essa parábola. Tá? Lembrando que precisa ser uma parábola, né? Já que é um carregamento uniformemente distribuído ao longo desse trecho. Então, nesse ponto, nós temos a entrada, essa reta vertical aqui é correspondente à entrada do momento pontual de 4 kN, dado na questão. Então, está no mesmo sentido, vai ser somado aqui. Então, nesse ponto aqui de baixo, nesse ponto, nós temos o momento igual a 48,80, que precisa ser equivalente ao somatório dos momentos obtidos pela direita da nossa figura, onde nós temos 31,77, que é a reação B, vezes 2,60 é a distância até o meio do vão,
e vai fazer girar no sentido positivo, né? Essa reação aqui, ela faz girar nesse sentido. Então, é a carga de 10 kN vezes 2,60, que é a metade do vão, vezes 1,30, que é a metade da metade do vão. Então nós vamos ter que a nossa momento, olhando pela direita, seria de 48,80. E a gente ia subtrair desse momento pontual. Então nós teríamos esse gráfico tanto pela direita quanto pela esquerda, confirmando aí. Então, essas minhas linhas vermelhas são as minhas linhas representativas aí, apenas para a gente pendurar as parábolas sobre elas, tá? Que é a nossa reta vertical de 4 kN, momento vindo pela esquerda, momento vindo pela direita. Para o diagrama de esforço cortante, vamos fazer algo parecido. Temos a reação de apoio aqui, que é essa reta vertical. E o somatório dos cortantes pela esquerda é igual à minha reação, 30,23, que vai ir decrescendo, porque a carga de 10 kN vai ser aplicada ao longo dos 2,60 metros. Então nós vamos ter nesse ponto aqui um cortante de igual a 4,23. E a carga pontual de 10 kN age nesse ponto. Então se eu tinha 4,23, e nós vamos ter a entrada aqui da carga pontual. Olhando aqui também pela direita, sim, essa carga pontual vai fazer com que a gente tenha aqui 10 menos 4,23, 5,77, que precisa ser igual ao somatório dos cortantes observados pela direita. Então os cortantes pela direita seriam 31,77, que é a minha reação, e nós vamos ter a carga uniformemente distribuída agindo nesse ponto também. Então nós vamos ter 10 vezes 2,6. Encontraremos aqui no meio 5,77. E terminaremos o nosso gráfico de momento e o gráfico de esforço cortante para essa estrutura aqui, que aborda todos os principais tipos de carregamento. Então é importante lembrar aqui ao final desse vídeo que além desses carregamentos conhecidos aí, principais, nós podemos ter um carregamento em função de um integral aí que a gente precisa fazer, um carregamento com a distribuição mais aleatória. Podemos ter carregamentos triangulares, podemos ter várias formas de carregamento, tá? Mas que na maior parte deles nós vamos encontrar as cargas pontuais, as cargas uniformemente distribuídas e uma carga de momento aplicada em determinado ponto.